Olá, irmãos! Sejam bem-vindos à continuidade do nosso estudo em Tiago. Hoje chegamos ao capítulo 13 de Tiago. Então vamos continuar a nossa série de estudos, práticas da perseverança, uma fé viva. Nós não vamos avançar sem antes recapitular, fazer aquela costumeira revisão. Então, o que nós temos falado agora, mais recentemente. Primeiro, não adianta ouvir e não praticar. Não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam também praticantes dessa palavra. Não vale nada dizer-se religioso se você não refrear a sua língua. Isso já foi falado lá para o versículo 26 do primeiro capítulo, mas será retomado hoje com uma visão mais para mestres também. E a acepção de pessoas, ou seja, julgar as pessoas por aparência, tratar diferentemente por aparências, mostra que você não é um cristão. E também a fé morta, a fé que não salva, foi o último ponto de debate no final do capítulo 2, mostrando que aquele que apenas diz que tem a fé, ao contrário daquele que mostra a fé por obras, tem a fé morta. Então, aquele que apenas diz, ao contrário daquele que mostra a sua fé, tem a fé morta. Então, dentro desse raciocínio que nós estamos levando, severas informações, aplicações, correções, exortações de Tiago a estes irmãos, a todos esses cristãos judeus que estão espalhados aí na dispersão, as 12 tribos dispersas, nós temos aprendido muito com eles sobre cada um dessas necessidades de perseverar em meio a tantas tribulações, tantas provações, em meio a tantas situações difíceis que eles têm enfrentado, mas mesmo assim manter um caráter cristão, de uma fé viva que age conforme esse caráter cristão. E agora uma orientação bem parecida, bem direcionada já para igrejas mesmo, não a cristãos isolados, mas a igrejas. Que ele começa no capítulo 3, versículo 1, dizendo: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Ou seja, ele inicia, como vimos várias vezes já nesse livro, falando, meus irmãos. Então, ele está trazendo aquela situação afetuosa de novo, porque lá vem um ponto de reflexão interessante e, óbvio, Tiago não está, de qualquer forma, sendo severo gratuitamente, mas ele está sendo amoroso e prova isso nessas palavras e renova isso nessas palavras. Esse amor, inclusive, vai ser mostrado hoje por várias vezes que ele se coloca ao lado deles. E chamar de irmão é colocar-se ao lado. Então, ele está destacando nesse versículo aí que muitos estão querendo ser mestres. Então, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Maior rigor. Então, dentro dessas igrejas que ele está orientando, muitas pessoas querem ser mestres. Acho que é um ponto interessante da gente já começar a comparar, porque hoje em dia, se olharmos para o cenário, por exemplo, da nossa igreja, muitos querem ser mestres, não é uma realidade. Então é uma realidade um pouco diferente. Mas se olharmos para a situação da igreja brasileira, a igreja de todo o nosso país, nós veremos que é algo que deve ser aplicado urgentemente. Esses conselhos aí devem ser ouvidos com carinho e dedicação nossa. Por quê? Aqui nós estamos falando que uma igreja tem muitas pessoas que querem ser mestres. E mestres naquele sentido de ensinadores, aqueles que trazem doutrina, aqueles que trazem diversos tipos, vamos colocar, de ensino e exercem algum tipo de autoridade. Não é qualquer um simplesmente dar um estudo, não é isso em si. Estamos falando daqueles que têm por característica falarem da palavra de Deus com autoridade ao povo
e dentro dessa mostra de autoridade e ensino, guiar de alguma forma o povo. Então é algo muito particular hoje em dia, por exemplo, de pastores. Mas não só de pastores, professores, geralmente, professores da igreja em si. Estes são também os mestres, aqueles que se erguem perante alguma classe ou toda a igreja e ensinam a palavra de Deus. Então, qual que é o motivo de tantos desejarem este cargo? Qual é o motivo de tantos quererem ensinar? É um ponto, suspeita nossa. Vamos apenas levantar hipóteses. Será que pela visibilidade? Não temos dúvida de quem se ergue para falar em meio a muitos tem visibilidade. Se é alguém realmente dotado dessas características de ensino e autoridade, será que ele deseja o prestígio do cargo? Ou outra hipótese, ele quer esse destaque mesmo no meio da multidão, ele quer estar com destaque? Será que ele está prezando pela importância? A maioria que já é mestre, ou já tem algum ofício de pastora, se ri nessas horas e fala boa sorte, boa sorte. Porque sabe que este ministério, este serviço é severamente pesado. Mas aqui nós temos um ponto em que Tiago está destacando que tem muitos que o querem. Nós não entraremos falando qual dessas hipóteses muitos lá queriam. Isso no texto pouco importa. O motivo deles quererem pouco importa. Que fique frisado isso. Mas muitos querem, é um fato. Muitos estão buscando esse tipo de liderança doutrinária que é ensinar, que é ser mestre. Seja pelo próprio ensino ou pela autoridade revestida em ser mestre, mas estão buscando em grandes quantidades aqui no nosso contexto. Primeira coisa para a gente considerar, então, ter esse ofício ou buscar essa autoridade em si, ensino, é algo ruim? Querer ensinar ou querer estar em um cargo de autoridade ou uma posição de autoridade é algo ruim? Não. Absolutamente não. Biblicamente não. Querer. Esse é um ponto interessante. Por quê? Vamos considerar 1 Timóteo 3:1, quando Paulo diz, naquela carta que ele escreve a Timóteo, ele diz: esta afirmação é digna de confiança. Pode confiar nisso. Se alguém deseja ser bispo, ou em algumas versões, se alguém deseja o episcopado, deseja uma nobre função. Então, nós estamos falando aqui e trazendo algum ensino também de outra epístola para considerarmos, para nivelarmos aí nosso raciocínio de que não é ruim alguém desejar ser mestre, alguém desejar um cargo que invista autoridade, alguém desejar ser bispo, ou pastor, ou presbítero, como você quiser chamar, estes cargos que estão revestidos de autoridade e ensino na igreja. Ou mesmo mestre, que pode, no nosso caso, considerando aí a realidade das nossas igrejas, ser um professor. Então é ruim desejar isso, tomando por pressuposto o bispo. Então, o pressuposto é o bispo aqui, não é ruim, na verdade é uma nobre função. Só que é obviamente que esse 1 Timóteo 3 seguirá com várias orientações de quem pode ser, na verdade. Desejar é algo muito bonito, muito legal, é uma função muito nobre, mas tem, lógico, que vários requisitos. Esses requisitos seguem no texto. Se você quiser, por curiosidade, abrir lá e ver quais são os requisitos desse bispo ou presbítero. Então, primeira coisa, não é algo ruim, é algo nobre
estar ou em autoridade ou ensino especificamente como líder, como bispo, como pastor, como presbítero. E desejar, uma coisa que eu gosto de destacar nesse texto é se alguém deseja, porque muito se coloca numa mística dentro das nossas igrejas de que você não pode desejar o ser pastor, você não pode desejar ser bispo, você não pode desejar, você tem que aguardar um chamado. E dá uma possibilidade de uma má interpretação disso, de como se estamos em casa e de repente aparece uma grande mensagem expressa na nossa cabeça, piscando uma luz de alerta e dizendo: você, a partir deste momento, foi convocado ao ministério. Não é bem assim. Não é caminhando, não é todos vocês, não é caminhando para Damasco que, vendo uma forte luz e caído ao chão, ouvirá de Cristo: eu te escolhi para ser um vaso separado para o ministério. Não é assim. Então, se você deseja, então Deus também trabalha com desejos. Sim. Ah, mas pode ser subjetivo. Dentro do texto ele fala: se você deseja, já saiba que é uma nobre função, é uma nobre carreira, e só que você tem que ser assim, 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 e depois vai dar os critérios objetivos que podem acabar com o seu desejo ou fazer você buscar uma vida que atenda aqueles requisitos, e sim, aí você está apto para ser bispo. Mas continuando dentro do nosso contexto, já não é ruim desejar isso. Só que lá muitos querem. Ah, então é só um. Na verdade é que nós só podemos ter uma pessoa para ser mestre na igreja. Atos 13:1, falando da igreja de Antioquia. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que foi criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. 5. Então, é problemático a igreja ter vários mestres? Não. Na Antioquia, onde foram pela primeira vez, pelo bom testemunho, conhecidos e chamados como cristãos, aqueles que seguiam a Jesus, eles tinham vários mestres. 5 mestres relacionados aqui em Atos 13, dos quais, inclusive, neste contexto, 2 deles, pelo Espírito Santo, aí, foram enviados pela igreja para missões, para evangelização das nações, e foram Barnabé e Saulo. Então, é interessante que, se é bom buscar ser um ensinador da palavra de Deus, principalmente no cargo aí de bispo, presbítero, pastor, e se não é necessário, não é obrigatório ter apenas um mestre, então, qual que é o problema aqui? Porque Tiago está advertindo estes que muitos estão querendo ser mestres. Lembremos, não é uma proibição. Ele não está, não, vocês estão proibidos de muitos mestres. Não é isso, de forma alguma. É uma advertência. É uma advertência, é uma chamada, um alerta para termos atenção com alguns fatores que ele vai trabalhar. Então, Tiago não proíbe vários mestres, mas adverte ter ou muitas pessoas buscando ser mestres. Qual é a advertência, então, de Tiago? Primeira coisa, não sejam muitos, obviamente. Então, essa multidão de mestres, revejam isso. Com carinho, revejam isso. Por quê? Aí ele se coloca ao lado destes. Nós. Tiago está ensinando. E está ensinando mestres nesse momento. Focado em mestres. Então, ele não se coloca acima destes mestres. Vocês, ele fala nós. Estamos aí no mesmo patamar de ofício. E Tiago é o líder da igreja em Jerusalém. Então, nós
os que ensinamos, Tiago se incluir aí é muito legal, seremos julgados com maior rigor. Nós seremos julgados com maior rigor. E isso é muito interessante. E é a advertência, a base da advertência é o rigor do julgamento dos mestres. Esse verso, voltando um pouco para o Evangelho, lembra muito sobre esse rigor que os mestres serão julgados. Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Lucas 12, 47 e 48. O que nós temos dentro desse raciocínio é que há um maior rigor para quem tem mais acesso. Então, compare. Se uma pessoa que não é mestre, mas é iletrada, é uma pessoa que não teve muita orientação, uma pessoa que não ouviu muito falar das Escrituras, que pouco ouviu e pouco tem acesso, é isso que Deus está falando. Essa pessoa ainda assim é condenável. É condenável. Mas a condenação dela não é tão pesada e os seus erros tão odiosos e merecedores de tantos açoites aqui, quanto aquela pessoa que conhece muito, estuda muito e tem mais acesso à palavra. Então, não são colocados no mesmo nível, mas em níveis diferentes. Por isso, Tiago está alertando vocês, mestres, não se esqueçam disso. Há, sim, mais rigor no julgamento de mestres. Isso não é uma informação de Tiago, mas nós temos já Jesus falando isso em Lucas 12, ou em vários textos onde Jesus, que lida muito com fariseus, ou seja, mestres da lei, e hipócritas fariseus, em que Jesus mostra claramente que por eles guiarem o povo a lugares longe das Escrituras, longe de Deus, para uma falsa fé ou obras superficiais e sem conteúdo e tudo mais, que esses guias cegos ou fariseus hipócritas, como Jesus por vezes os chama, nós temos a consideração final de que eles serão julgados com maior, pelas palavras de Jesus, com maior e muito mais juízo pesado, realmente rigor. Com isso, tendo essa consideração, isso em vista, os mestres estão em situação um pouco mais delicada, no mínimo assim. E Tiago fala, então, não é ideal todo mundo querer. A gente já sabe que a igreja, primeiro, tem diversidade de dons. Esse seria um argumento muito interessante. Então, se todos forem irmão, por exemplo, se todos forem pé, se todos forem mestres, isso não é o ideal. Não é esse o ponto de advertência de Tiago. É que, gente, vocês estão querendo tudo caminhar para o lugar onde vai ter o juízo mais severo. O juízo mais severo? Agora, por que juízo mais severo? Porque eles têm mais acesso e guiam o povo. Eles ensinam. Isso é interessante apenas comentarmos que muitas pessoas, talvez por uma orientação infantil que usamos com as crianças, acreditam, mesmo depois de velhos, mesmo depois de mais acesso às escrituras, que não existe pecadinho e pecadão. Mas existe? Entenda o contexto. Se você está falando sobre uma condenação eterna de pecado,
Não existe aí, nesse contexto, pecadinho e pecadão. Todos pecaram, independente do seu pecado, da qualidade do pecado, da ofensa, do ofensor, do ofendido, não importa. Todos pecaram e qualquer pecado já gera condenação. Então, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ok. Mas inúmeros textos bíblicos falam sobre diferenciação desses pecados. Este está falando dos mestres, mas outros tantos falam sobre isso. Tem um documento da Igreja Reformada, um documento da Fé Reformada, que se chama Catecismo Maior de Westminster. E eu acho interessante que lá, na pergunta 150, ele fala disso, fala sobre diferenciação aí da odiosidade dos pecados. E a partir da questão 151, na questão 151, ele fala quais são essas categorias. Né? A questão 151 diz: quais são as circunstâncias agravantes que tornam alguns pecados mais odiosos do que outros? Alguns pecados se tornam mais agravantes, né? Primeiro, nós só citaremos o primeiro, em razão dos ofensores, se forem pessoas de idade mais madura, de maior experiência ou graça, se forem eminentes pela vida cristã, dons, posição, ofícios, se forem guias para outras pessoas, e pessoas cujo exemplo será provavelmente seguido por outros. Isso tem, vou deixar ali ao lado, toda aquela gama de versículos que estão contidos como subsídio dessa questão 151. E além de ofensores, o tipo de ofensor também tem razão dos ofendidos. Se você ofende, por exemplo, o Espírito Santo, o pecado é igual. Se você ofende a Deus, a igreja, a qualidade do ofendido também importa, tem diferenciação bíblica. Qual é a ofensa? Tem uma determinada ofensa, outra determinada ofensa. E, em quarto lugar, ele ainda cita em razão da circunstância. Aquele que fizer nestes tempos, a pessoa que fizer aquilo naquele grande dia, até a circunstância ou o tempo, também pode ser agravante, biblicamente falando. Biblicamente falando. Então, focando no nosso assunto aí, nós temos que alguns ofensores, alguns pecadores, apresentam, sim, pecados mais odiosos, que serão julgados de uma forma mais severa, em razão de conhecerem mais as Escrituras, em razão de terem mais acesso à Palavra de Deus. Então, se vocês têm acesso à Palavra de Deus, tomem cuidado. Sigam-na, porque é muito importante, relevante para a sua vida, relevante para a sua vida eterna, para a sua existência e para o sentido da sua existência. Siga a palavra de Deus de todo o coração. Mas você, mestre, será julgado ainda com mais rigor, porque você estuda, você ensina, muitas pessoas te seguem, você está em evidência, e se você cair, pode levar muita gente junto. Se você ensinar errado, muita gente vai acreditar em você. Então a Bíblia diferencia que os pecados destes serão com um juízo mais severo que o pecado daqueles. Não comparem quem tem muito acesso com quem tem pouco acesso às Escrituras em severidade, porque a Bíblia faz essa diferenciação. Neste enredo, sim, um pecadinho e um pecadão. Neste enredo, não distorçam. Então, prosseguindo, Tiago 3, 2 a 4. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos,
são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Destacando aí, Tiago já começa a falar que todos tropeçamos de muitas maneiras. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Mas o destaque aqui é o falar, porque é a função base desse mestre. Pregação, ensino, transmissão de conteúdo. E o falar, então, se torna algo muito importante neste enredo. Então, Tiago ensina que o falar é o ponto de controle. O falar pode refrear muita coisa. Da mesma forma que ele já disse sobre refrear a língua, capítulo 1, finalzinho, agora ele volta a falar da importância disso num enredo de orientação a mestres. Então, o falar significa dominar todo o corpo. E ele dá exemplos, os freios na boca dos cavalos para controlar o animal. E os grandes navios controlados por um pequeno leme. Dentro desses exemplos, vamos considerar o que Tiago está dizendo. Primeira coisa que ele nos diz sobre o tropeço. Todos nós tropeçamos. Nós todos tropeçamos. E o tropeço dentro das Escrituras, dentro do Novo Testamento, aqui mesmo dentro do livro de Tiago, que ele já citou sobre tropeçar, é uma referência não a uma escorregada comum. Estamos falando de pecado, estamos falando de erros. E dentro desses erros, pecados e equívocos sérios, é isso que Tiago está colocando como todos nós cometemos isso. E novamente Tiago se inclui. Observação, Tiago está escrevendo a palavra de Deus. Então ele está escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, chega até nós como fonte inequívoca. Mas ele fala, eu também erro. É interessante, então, frisarmos que ele erra, Tiago é um ser humano, Tiago é um pecador, também depende de Cristo, da graça de Cristo, como todos os outros homens, todos os outros descendentes de Adão, e só Jesus Cristo é perfeito. Todos nós dependemos de Cristo. Então todos nós tropeçamos, todos nós erramos, todos nós pecamos. Essa é uma verdade bíblica incontestável. Então, Tiago aqui, reconhecendo a sua própria fraqueza, ele mostra humildade e quebrantamento. Ele mostra a postura ideal de um líder também, de um mestre também, reconhecer suas falhas. Mas, dentro do que nós estamos lendo, isso foi inspirado pelo Espírito Santo. Aqui, neste momento, não há falhas pelo Espírito Santo, não pela qualidade do próprio Tiago. Não esse, mas aquele Tiago. Então, dentro desses tropeços inúmeros que Tiago está citando, ele quer, obviamente, focar em um: tropeço no falar, tropeço da língua. Alguns tropeços aí que o Novo Testamento traz, que a Bíblia em si traz, sobre o tropeço no falar, a gente pode destacar, e a gente destacou muito lá, falando do versículo 26, para voltar naquela aula, tem uma explicação mais calma sobre o assunto, mas falso testemunho, blasfêmia, palavras vãs, se falar coisas vãs, também, coisas à toa, também é tropeço no falar, mentiras, zombarias, torpezas, maledicências, difamação, malícia, calúnia e ofensa. São exemplos de várias categorias que a Bíblia trata como vários tropeços no falar. Dentro desses muitos tropeços no falar, o destaque aqui é: e se ele for mestre? E se for o homem que fala e ensina com a sua palavra a multidão? Então, ele precisa zelar para não tropeçar. Não tropeçar em geral, mas com foco específico, não tropeçar no falar. Por quê?
foco específico no falar? Porque a partir deste tropeço da fala, todos os outros são muito mais prováveis. Mas se ele mantiver, olha que interessante, se o seu mestre mantém na fala dele o resguardo e busca ao máximo não tropeçar na fala, bem provavelmente ele conseguirá controlar muito melhor, pela graça de Deus, obviamente, mas conseguirá controlar muito melhor as atitudes dele. As atitudes dele. Tiago deixa isso muito claro, que Tiago gosta de trazer sempre exemplos. Enquanto vemos ele falando sobre acepção, Tiago traz a figura de uma pessoa rica dentro da igreja, uma pessoa pobre dentro da igreja, descreve as pessoas. Ele faz de uma forma que a gente consegue imaginar a cena. Então ele sempre usa exemplos. Isso é uma coisa muito bacana de mestres, usarem exemplos em vez de não conseguirem concretizar o seu ensino. E Tiago usa muito isso e agora ele faz novamente uso dessa forma de ensinar. Então nós temos um controle muito grande, o mestre tem esse controle muito grande, que é a língua. Serve para controlar, ou se ela estiver descontrolada, descontrolar os nossos corpos. Então ele coloca que aquele que controla a sua língua, aquele que é capaz realmente de não tropeçar na fala, é perfeito. Aquele que não tropeça na fala é perfeito. Quem é perfeito, então? Só Jesus. Só Jesus que tanto os homens, pelo seu pecado, dedicaram muito tempo, muito conhecimento, muita maldade para tentar fazê-lo tropeçar todas as vezes. Sempre tinha um fariseu, sempre tinha um escriba, sempre tinha um saduceu, sempre tinha alguém querendo expor Jesus ao erro da fala. Jesus nunca errou. E, obviamente, também nunca errou e tropeçou de forma alguma. De forma alguma. Tiago fala, comece na fala, controle a fala, que você será perfeito em todo o corpo. Então, o nosso objetivo, é lógico, é a perfeição. É a perfeição. Conseguiremos em vida. Por causa desse falho aqui, eu não conseguirei. Mas por seguir a Cristo, ele me redimiu e pela graça de Deus, nós vamos crescer em santificação. Isso é uma garantia do próprio Deus. Nós vamos crescer cada vez mais em consciência das nossas falhas, ao mesmo tempo que em melhores atitudes necessárias para o cristão. Então, domínio do corpo. Temos o controle aqui exposto por Tiago, a língua, e o corpo todo que deve ser dominado. Observação. Quais são, então, as formas que ele concretiza esse ensino? O cavalo e o navio. Então, o cavalo, pense na força do cavalo, na corrida do cavalo. Realmente ele é associado, como outros animais, a alguém robusto, alguém veloz, alguém forte. Um animal forte, um animal veloz. Então, como controlar toda essa velocidade? Pela boca. Pela boca. Justamente com os freios na boca você consegue controlá-lo, freá-lo ou virar à direita, à esquerda, qual seja, mas você consegue. Porém, nós temos ainda outro exemplo, que é o navio. Algo maior ainda, e colocado sobre ventos fortes aí no contexto. Ventos fortes que podem te levar a vários lugares, mas uma coisa pequena no navio, tem uma foto aí, o navio é gigantesco, mas lá no final do navio, lá na parte de baixo, traseira, tem um leme. E o leme é pequeno. E ele vira para a direita e para a esquerda para que, ao virar, quando vira-se o timão lá na proa do navio, não sou o maior conhecedor de náutica, mas quando vira-se o timão, esse leme lá embaixo, esse pequenino leme vira e todo o fluxo da água é então jogado para um lado e o navio muda de direção.
Então, um pequeno leme também consegue fazer um grande navio sobre ventos fortes mudar de direção. Um pequeno freio na boca de um cavalo consegue controlar toda a sua força e velocidade. Então, da mesma forma, a sua língua consegue controlar de uma forma expressiva o seu corpo. E isso é importante que nós entendamos. Esses dois exemplos aplicados, mas esse argumento em si. Por que isso? Por que isso? Sintetizando aí, mesmo com toda a força que possui o cavalo, uma singela moça pode definir onde ele irá. Ainda que o navio seja imenso e esteja sob o ataque de ventos tempestuosos, um minúsculo leme define seu destino. Do mesmo modo, sua língua doma seu corpo, suas ações e seus impulsos, muito mais do que você imagina. Uma forma de nós colocarmos isso mais concreto, um exemplo clássico hoje em dia, e triste, e muito triste, é conversas. Por exemplo, de cônjuge com uma pessoa fora do casamento. Vamos focar só num exemplo também. Um homem que conversa, um homem casado, que conversa com uma mulher que não está dentro do seu casamento, ele não é a sua esposa, e ele, conversando com ela, aumenta intimidade, liberdade e coisas inconvenientes, ele não vai conseguir frear seu corpo do adultério. Se ele não consegue frear a sua fala, ele não freará o seu corpo. Então, a conversa em si já deve deixar claro o que o nosso corpo realmente deve fazer. A sua fala deve sim controlar o seu corpo. E este pequeno membro que é a língua deve representar aquilo que você deve fazer. Ah, não, mas eu estou falando só de brincadeira, eu não faria isso. Se você está falando, você faria. Porque o leme do seu grande navio é a sua língua. Porque o freio da sua grande atitude é a sua fala. O que você anda falando? O que você anda expondo às pessoas como brincadeira? O que você está fazendo com esse grande controle, esse pequeno controle poderoso de grandes atitudes que vão caminhar a partir dele? Controle a sua fala, controle a sua língua, controle as suas conversas, ainda que particulares. Controle de uma forma com que todo o seu corpo seja freado. Isso é muito sério. Tiago está falando isso, já falou. Está falando novamente. Vamos prosseguir nesse raciocínio na próxima aula. Mas controle a sua fala. Isso serve originalmente aos mestres, mas extensivamente a todos. Então, que Deus nos abençoe para que sejamos realmente perfeitos, mas a partir de controlar a nossa fala. Primeira fagulha, controle a sua fala. Controle aquilo que você diz. Que Deus nos abençoe e uma boa semana para todos vocês.